E por que é interessante falar desse assunto? Porque o mundo está cheio de descrença. O mundo está cheio de pessoas que focam no negativo e criam isso para sua realidade. Porque aquilo que você foca, aquilo que você coloca a sua energia, é a real, é o que acontece. Para a gente entrar ao vivo, estou ao vivo tanto no YouTube, no canal @Rafaela Consani, onde eu vou responder bastante perguntas aqui também, como eu estou ao vivo aqui no Resiliência Humana. Então, se você está aqui no Resiliência Humana, depois quiser migrar para o YouTube, @Rafaela Consani, e o que a gente vai trazer aqui? Nós vamos trazer exatamente isso, falar desse ganhador, desse meu aluno que me mandou a mensagem dizendo que fez aí, né, os seus milhões na Mega Sena. E isso é muito bacana, isso é muito legal. Eu trouxe um vídeo aqui muito embasado para vocês sobre o estudo científico que o Dr. Joe Dispenza ele coordenou. E esse estudo ele já tem mais de 2 anos e é um estudo que ele, vamos dizer assim, ele tem uma comprovação científica tanto numérica quanto energética, quanto essa mudança da nossa capacidade, daquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, cria a nossa realidade. Então, olha que interessante, né? Por que eu trouxe esse assunto? Inclusive, eu não trouxe só. Vou trazer como, Rafa, como que ele faturou, o que ele falou, o que ele te contou. Então, a gente vai explorar aqui nessa aula hoje como que ele fez, como que ele ganhou, né? O que ele me contou aqui, de como que ele faturou esse prêmio, porque nós temos a tendência de ser imediatistas. Então, a gente acha que a nossa única salvação é o prêmio da Mega Sena. Ou talvez você que está aqui comigo hoje possa ter a falsa sensação de que, nossa, a minha vida, o meu ano está fadado de novo ao mesmo trabalho, ao mesmo sacrifício, né, a mesma dificuldade. Por quê? Porque você não ganhou na Mega Sena do final do ano. Pessoal, existem diversos jogos, né? Existem mais diversas Mega Senas que vão acontecer. E tem mais. Existem várias formas de se fazer a Mega Sena todos os dias. De se fazer de verdade, assim, promoções, aumento de salário. E se você que está chegando aqui agora não me conhece, não viu o vídeo que está lá no canal do @Rafaela Consani do YouTube, eu te recomendo que veja, porque lá está o estudo científico na íntegra. Eu não vou falar sobre estudo científico aqui hoje, mas eu vou falar porque essa pessoa que ganhou, ela viu a live da Mega Sena, ela fez o processo. E hoje nós estamos comemorando aqui. Vou mostrar para vocês, vou colocar print aqui na tela da mensagem que ele me mandou. E eu realmente estou comemorando, estou muito feliz. Hoje eu estou na praia, deixei de sair com a minha família ali, fiquei aqui na casa para poder trazer essa informação para vocês, né? Em primeira mão, de tão feliz que eu fico com a conquista do outro. Eu acho que nós temos que ser assim. Se você fica triste com a conquista do outro, já demonstra uma mentalidade de escassez. E a grande maioria das pessoas, às vezes, infelizmente, sente inveja, né? Ou até fala assim, tá, mas se ele ganhou, eu não posso ganhar, e por que não eu? Eu sou, né? Por que eu não mereço? E não é assim que o universo funciona. E quanto mais você torce pelo outro, e quanto mais você vibra pela comemoração do outro, eu tive uma pessoa que falou assim, nossa, mas ele ganhou e ele não te deu nada. Ele não tem obrigação de me dar nada, e eu também não quero, eu estou fazendo aqui o meu papel, ele o dele. E aí eu quero entender, você que está chegando aqui agora, você acredita que a sua vida, ela pode mudar, ela pode se transformar mediante a sua mudança, a sua transformação? O mundo, ele está cheio de visões negativas. O mundo está repleto de pessoas pessimistas e de pessoas também extremamente otimistas, mas que não aplica verdadeiramente isso na sua vida. E o que eu vou garantir aqui para você, como uma estudiosa do comportamento humano, com mais de 22 anos treinando, desenvolvendo pessoas, mudando a minha própria realidade, que não era assim do jeito que vocês enxergam hoje de maneira alguma. Eu tive que transcender muitas crenças, muitos
limites internos, e todo dia faço isso também, de que todos os dias nós podemos criar uma nova realidade. O fundo do poço não existe. Ele é só um caminho e a gente pode sair de qualquer realidade. Só que a gente precisa colocar foco e atenção em quê? Em nós mesmos. Vocês são co-criadores da realidade de vocês. Nós somos, todos nós somos. E isso que é incrível, isso que é maravilhoso. E sabe o que é mais incrível? É que assim, quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, muitas pessoas, eu sei que vocês estão me perguntando aqui qual é o meu arroba, para quem está aqui no YouTube, fica aqui que a gente já vai trazer todo o desdobramento. Às vezes, quando esse assunto chega até você, ele dói o ouvido, sabia? Dependendo da situação em que você está, da visão negativa, se você está muito fixado em política, se você está muito fixado em distração, se você está muito fixado em dificuldade, quando você ouve as palavras do que eu estou trazendo aqui agora, isso te afasta. Ah, mais uma coach lá falando, né? Mais uma coach lá falando, mais uma frase inspiracional. Só que isso é ciência. Isso é ciência. Eu estudei com os melhores professores. E eu tive que vivenciar cada dor, transcender cada dor para poder trazer o que eu estou trazendo aqui agora. E por que eu estou começando com isso? Rafa, vai logo, conta como que ele ganhou, conta qual é a mensagem. Porque hoje eu quero trazer ele, né? Eu vou dar um nome fictício, eu vou dar um nome aqui, eu não posso revelar. Ele me pediu muito isso, e engraçado, né? Eu verdadeiramente não sei com clareza quem é ele, tá? Eu sei que ele é meu aluno, sei tudo isso, mas eu não sei com clareza onde ele mora. Enfim, eu sei que é da região de São Paulo. É da região de São Paulo, isso eu tenho certeza. Mas do resto, e faz sentido, né? Faz sentido, ele está com medo. Ele tem medo, ele teme. E aí eu vou contar como ele fez a virada de chave, como que ele faturou esses milhões na Mega Sena, mas eu vou trazer um outro relato também. Então, ele, que eu vou dar um nome fictício, tá? Fictício, eu vou usar o nome de Paulo. Então, o Paulo faturou os milhões da Mega Sena. Ele foi um dos ganhadores de São Paulo. Olha isso, gente, que sensacional. Que sensacional, que gostoso. Então, o Paulo faturou esses milhões. E como que o Paulo fez? E aí eu vou contar a história de um outro seguidor, que também vou colocar aqui para vocês, tá? E eu vou trazer a diferença, porque pode ser que você está vivendo isso, como eu disse. Então, um tinha a crença, a esperança de quê? De que podia mudar a tua realidade. De que podia alterar qualquer realidade, qualquer dificuldade na vida. E o outro? E o outro que veio lá no meu canal trazer, ele tem a crença do quê? Papo de coach, Mega Sena tem falcatrua no final do ano. Olha a crença, gente. E não estou dizendo que não tenha ou tenha. Eu estou dizendo que onde você coloca o seu foco e a sua atenção, aquilo vai ser uma realidade, vai ser uma verdade. Como nós criamos a nossa realidade? Através daquilo que a gente pensa. Isso olha só, é biologia, neuroquímica. Eu tenho um pensamento, esse pensamento aciona circuitos neurais, que aciona uma cascata de emoção que está ligada aos meus sentimentos. Estes sentimentos, eles se tornam químicas no meu corpo, nas minhas células. É uma bomba alquímica. Essa bomba alquímica, Rafa, não entendo nada de biologia, não interessa. Olha só. Então você pensa, você sente, aquele sentimento gira o quê? Nas suas células. Essa bomba de bioquímicas, ela faz com que eu me comporte de determinada maneira. E os meus comportamentos, eles atraem os meus resultados. Olha isso, gente. Então, eu penso, eu sinto, eu me comporto e eu tenho resultados. Então, se eu quero alterar qualquer coisa na minha realidade, o que eu preciso fazer?
Eu preciso mexer nessa mecânica. Eu preciso mexer primeiro na forma com que eu penso e que eu sinto as coisas. De novo, isso é ciência na prática, ciência comprovada. Agora, de verdade, o que você pensa? Coloca aí para mim. Digita para mim, eu quero te ouvir, eu quero saber o que você pensa, o que você sente. Você acha que você está fadado, fadada a ter uma vida de dificuldade, de limitação, de escassez, olhando só para aquilo que está na sua realidade agora? Ou você acredita que pode acontecer mudanças na sua realidade a partir da sua mudança interna? Quero ouvir vocês. É uma pergunta. É uma pergunta. Entenda que eu sei que você quer o como o Paulo ganhou na Mega Sena. Você vai ter o como aqui, eu vou explicar. Mas se você não jogar a informação para a sua mente, para o seu campo informacional, a realidade não vai mudar. As coisas elas não vão modificar para você. Você só vai ver o sucesso do Paulo. Agora eu tenho certeza que todos querem a mudança em suas vidas. Em suas vidas. Muita gente, traz assim, Rafa, tô no fundo do poço, perdi tudo, eu fui traído, eu fui enganado, meu fardo é muito pesado. E verdadeiramente eu sei do que vocês estão falando, porque eu já estive aí. Eu já estive literalmente no fundo do poço. Por mais que eu estudasse, por melhor que fossem as minhas formações, que vêm de psicologia, de neurociência, eu estudei com vários professores internacionais durante a minha trajetória, pessoas assim de um nível intelectual altíssimo, como o Dr. Joe Dispenza, como eu fiz também, vamos dizer assim, estudei com Greg Braden, estudei com Amit Goswami, então eu posso aplicar a metodologia dele também, então, assim, muitas pessoas disruptivas, e eu cheguei no fundo do poço. Mesmo depois de ter estudado com essas grandes mentes, de saber a teoria, porque não é sobre teoria. Não é sobre teoria. E aí, se você não entender o que eu estou trazendo aqui para você, você não vai mudar a sua realidade, de maneira alguma. Não vai alterar a sua vida. E o que eu quero é que você mude a sua realidade para que você seja o próximo, a próxima, a me contar aqui, como ele fez. Rafa, a minha vida mudou. A minha realidade se transformou do dia para a noite. Eu não tinha nada e hoje eu estou com tudo. Não é só sobre dinheiro, é sobre felicidade, é sobre ser amada, é sobre se sentir plena em você mesmo. Entende? Olha como que isso é poderoso, isso é maravilhoso. O primeiro estado que se muda não é o estado financeiro. Acreditem nisso. E pode mudar, tá? Mas não é assim, olha, hoje eu comecei a mudar meu estado interno, amanhã minha conta bancária vai estar lotada. Isso pode acontecer também, porque eu já tive vários alunos, e eu vou contar para vocês, que assim, tinha zero na conta, aí fechou um projeto, aí teve um processo jurídico que saiu do nada, sem audiência, sem nada. As coisas, elas podem acontecer, mas a mudança, a primeira mudança é o estado vibracional. É o estado interno, emocional, que é alterado. Aí está a grande chave, aí está a grande mudança da nossa realidade. Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo? Eu sei que vocês vão colocar. Vai colocando aí que eu tô lendo vocês, tá? Eu estou lendo, eu vou responder todo mundo. E quanto mais você interage aí no chat, quanto mais você digita, mais a sua mente ela entra nessa frequência de abundância, nessa frequência de prosperidade, porque você vai dando sinal para o seu corpo, você vai dando. Lembra que eu falei que é biológico, que está nas nossas células? Você vai dando sinal para sua mente de que você determina, como um criador da sua realidade, mudar a sua vida.
mudar a sua vida, alterar a sua vida. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o Paulo, gente. Vamos falar sobre o Paulo, tá? Eu vou contar aqui para vocês. A gente no YouTube, depois a gente vai no vídeo deixar o print do que o Paulo me mandou, né? Óbvio que não tem o nome dele, não tem o telefone. Ele realmente está com medo. Eu acho que faz sentido, né? É um dinheiro alto. Ele não tinha nada e aquilo veio para a realidade dele. Então, realmente faz sentido. Realmente faz sentido ele estar receoso, estar com medo. Mas olha que interessante, o Paulo ele fez uma promessa. Isso é o que ele me conta, tá? Porque, de novo, eu tenho muitos alunos, gente. Tenho muitos alunos. Como que eu vou conhecer cada um? Alguns estão mais próximos, alguns passam por processo de mentoria, querem acelerar mais a vida, né? Então a gente acaba tendo uma proximidade melhor. Mas nem todos os alunos nós estamos tão próximos. E quanto mais vai entrando nas comunidades, quanto mais vai fazendo, mais a gente vai ficando próximo. Então, o Paulo, ele foi uma dessas pessoas, né? Então, eu realmente fiquei muito surpresa quando ele mandou, porque não é alguém que está tão próximo, mas está dentro do movimento, está dentro da comunidade. E o que ele disse? Que ele fez uma promessa. Ele estava fazendo as práticas, eu vou explicar para vocês como eles ganharam, mas já começa por aí. Por que ele te contou, Rafa? Porque antes dele pegar o prêmio, ele te mandou uma mensagem. Por que isso aconteceu? Não é porque ele poderia simplesmente, obrigada, sumir, desaparecer e não contar. Porque ele fez uma promessa. E a promessa não é para mim, porque ele não tinha feito uma promessa para mim. Ele fez uma promessa para ele. Então ele disse que se ele fosse o ganhador, e ele já estava há um tempo jogando, não foi só agora na Mega da Virada, tá? Que se ele fosse o ganhador, ele contaria para que mais pessoas soubessem que é real. Porque no fundo, eu acredito, tá? E essa não foi uma pergunta que eu fiz para ele, mas pelo tom da mensagem e por eu fazer essa análise das pessoas já, eu acredito que ele, de alguma maneira, tinha uma crença que ele trabalhou de que podia ser uma falcatrua ganhar em jogos de loteria. Então, pelo tom da mensagem, ele tinha, e ele fez essa promessa. Não sei se fez para Deus, para o universo, para quem ele fez? Ele fez uma promessa. Que se eu ganhasse, eu verdadeiramente vou contar. E aí, vou fazer o que com essa informação? Espalhar, né? Vou dar a comunicação, que acho que é de direito aqui, para que todos soubessem que é real. Olha que gostoso, que interessante. Então, acredito que foi por isso, né? Acredito que foi por isso. Então, de novo, gente, o Paulo é uma informação fictícia. Eu espero que ele esteja aqui com a gente, né, assistindo, ou tá lá, né, comemorando os milhões dele, que o universo dê para todos e para ele, que ele tenha muita felicidade com tudo isso que ele manifestou. Agora eu vou ler para vocês, tá? Ai, gente, só um minutinho que eu vou ler. Então, ele coloca aqui. Doutora, eu manifestei. Eu ganhei na Mega. No primeiro momento, eu não entendi muito, né, o tom da mensagem, tá? E aí ele mandou 2 áudios, depois vocês vão ver aqui no print. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, já no Instagram. Gente, eu não sei como faz isso, mas eu vou ver se eu consigo, tá? Antigamente dava para fazer isso. Copiar um link, não. Se alguém souber, vai me ensinando aí, porque eu realmente não sei como eu faço isso. Gostaria de fazer, para mostrar para vocês. De qualquer forma, já vai lá pro YouTube, que é o @RafaelaConsani, porque a gente vai deixar o print lá, tá? Porque aqui eu só vou conseguir ler para vocês, né? Fiz até algumas anotações aqui no meu caderno e tô com outro celular aqui, enquanto eu filmo com o meu, para poder ler para vocês, tá? Então, realmente, talvez eu não consiga compartilhar. Estou tentando. Se alguém souber, me ensina aqui, que aí a gente já faz ao vivo. Eu deixei salvo. Mas vamos lá. Então, ele falou, eu ganhei, né? Doutora, eu ganhei na Mega. Então, eu não tinha entendido muito. Aí, ele me mandou uma mensagem, aquela mensagem de visualização única, que você ouve. E aí, ele falou, eu manifestei, eu cocriei o prêmio da Mega Sena. Até fiz as anotações aqui da mensagem do que ele mandou.
da Mega Sena. Eu estou muito feliz, estou apavorado. Essa foi a frase dele. Eu estou apavorado. Aí ele mandou escrito, depois o como. Vou explicar aqui para vocês. Ele falou, eu estou apavorado. Aí ele falou, ó, está aqui, segue. Me mandou os números, né? Me mandou lá a confirmação. E aí ele colocou assim, doutora, me desculpa, mas eu não posso me identificar. Ele colocou, não posso me identificar, eu estou com medo. E nisso ele mandou em mensagem privada, ele falou, podem te sequestrar. Olha quanta crença que tinha ali ainda, e mesmo assim ele conseguiu manifestar o prêmio milionário. E aí ele colocou aqui, ó, podem te sequestrar para saber onde eu estou. Só que, gente, de novo, eu entendo ele, eu entendo, né? Eu acho que o êxtase, a alegria da conquista, ao mesmo tempo o medo de pôr a mão em tanto dinheiro assim, né? Porque realmente eu não, e de novo, eu vou falar aqui o que é verdade só. Eu não sei, eu vi os números, eu não sei se ele foi um dos ganhadores do bolão, que aí ele faturou 10 milhões e pouco, ou se ele faturou 171 milhões, né? Daí eu fui lá olhar os ganhadores de São Paulo. Pode ser que ele faturou os 10 milhões, ou pode ser, ele não me falou o valor. Ele não me disse o valor, tá? Ele só me mandou lá o bilhete premiado. Então, assim, o bilhete, né, o anotado, isso ele mandou. Mas ele não me falou se foi o bolão, porque daí depois que eu vi que tinha um bolão, né, que aí cada um faturou 10 milhões e pouco, ou se foi os 171 milhões, alguma coisa assim. Não importa, foram uns milhões. Olha que delícia, foram uns milhões, né? Um dos 2 milhões ele ganhou, porque ele fez os 6 números. Ele fez os 6 números. E aí ele coloca aqui, vamos terminar de ler, tá? Aí ele coloca aqui, olha. Doutora, você lembra? Eu pratiquei os 9 dias do DNA de luz. Então, ele é o meu aluno. Ele sabe do que ele está falando. E vocês que estão aqui na comunidade, também muitos estão fazendo o mesmo método, que é o método DNA de luz. E ele fala aqui, eu fiz os 9 dias. Por quê, gente? E aí vou explicar até a questão do 9 dias. Deixa eu terminar de ler a mensagem que vocês vão entender. E aí ele fala assim, mas lembra, eu fiz o atendimento. Só que eu não me lembro, porque, como eu disse para vocês, ele fez o atendimento. Então, ele fez o processo de neuroreprogramação primeiro. Quando um paciente passa comigo pelo processo de neuroreprogramação, ele me traz o que ele quer trabalhar. É óbvio que às vezes você abre o campo ali, você abre no atendimento, não vem só sobre dinheiro, não vem só sobre relacionamentos, vem o que tem que vir. Às vezes vem informações da infância, né? Processos extremamente difíceis do útero da mãe, sentimentos do pai, da mãe, sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono. Então, o que o campo traz é o que precisa ser desbloqueado durante o processo de neuroreprogramação. Tanto que a gente trabalha anos da vida da pessoa em uma sessão. Em uma sessão. Às vezes é uma sessão, às vezes é 2 sessões, não precisa mais. Porque você trabalha todos aquele universo interno que está ali há anos armazenado, que você não consegue enxergar, mas que aquilo está bloqueando sua vida. Aquilo está bloqueando sua vida. Então, eu não sei, não lembro especificamente o que foi que ele trabalhou ali. Então, ele fala, mas lembra, eu fiz o processo de neuroreprogramação. Então, ele fez. Aí, por que eu tô falando sobre isso? Porque você pode estar aqui, você já pode estar fazendo o método do DNA de luz, mas quando faz o processo de neuroreprogramação, eu sempre passo um protocolo dentro do protocolo do DNA de luz diferenciado. E foi o que ele fez, pelo que eu entendi. Porque aqui ele explica o seguinte, ó. Eu fiz os 9 dias, deu 9 dias certinho. E é exatamente o que eu falo. Né? Às vezes, tem pessoas que precisam de 15 dias. Mas a grande maioria são 9 dias, gente. Imagina isso. 9 dias para você alterar a programação e a neuroquímica do seu corpo. Olha que sensacional isso. E aí ele fala, eu fiz os 9 dias certinho. Doutora, eu ainda estou anestesiado. É natural, né, gente? Então ele reforça muito isso. E aí dentro desses 9 dias, eu sempre passo um protocolo individual. Por quê? Por exemplo, dentro dos 9 dias, às vezes eu falo para a pessoa, pula toda a metodologia do DNA de luz e vai lá para o módulo 8. Porque às vezes
A gente está em um movimento de muita frustração. Às vezes você está com baixa energia. Às vezes você ouve tanta coisa que você já não acredita mais em nada. E isso cria um campo de bloqueio, mesmo que inconsciente. Eu digo o seguinte, a internet ela é incrível, ela é maravilhosa, mas é uma arma perigosa que precisa ser treinada para usar. Porque se a gente for enchendo a nossa mente de informação, aquilo cria um efeito que chama efeito Zeigarnik, efeito de acúmulo, que consome a nossa energia, confunde a nossa mente, muitas pessoas sentem confusão mental, às vezes depressão, ansiedade, tudo isso pelo excesso de informação, que vai mais confundindo do que ajudando. Como eu trago também, eu digo o seguinte, a gente tem que parar de fazer um Frankenstein da nossa própria realidade. Eu pego uma parte aqui de um método, eu pego outra parte ali, eu pego outra parte ali, e nada faz efeito, e nada funciona. Por que que não funciona? Gente, é bioquímico. Você cada hora está mudando o seu foco. Olha o que o Paulo conta aqui pra gente. Ele fez certinho o processo. Ele só fez isso. É o que ele fala. Agora, o método é milagroso? O método é ótimo, é maravilhoso, mudou a vida de centenas de pessoas. Se vocês forem aí no meu Instagram, vocês vão ver a quantidade de relatos, não só de Mega Sena, gente, de pessoas que conseguiram vender onde não vendia, estava quase para ser mandado embora. Fez o processo, começou a vender. Processo jurídico que foi desbloqueado, pessoas que fecharam o contrato, tipo, tinha R$6 na conta, só vocês olharem aí. Daqui a pouco tinha 34 mil, nunca viu tanto dinheiro na vida. E não só isso, tá? Relacionamentos que estavam acabando. Poxa, é o método? O método é maravilhoso. Eu estudei 22 anos para fazer isso. Mas não é só o método. É a decisão interna, é a tomada de consciência que você tem. E aí você diz o seguinte: chega, eu vou parar tudo, eu vou me dedicar a isso. Quando você faz isso, a sua mente, o seu estado mental, ele entra em estado de foco exclusivo. Esse foco exclusivo é onde toda a combustão do seu corpo energética vai para aquela direção. E se vocês tivessem, prestem atenção no que eu vou falar aqui, o conhecimento de quanto nós somos poderosos, em qualquer sentido, em qualquer nível. Cada um de nós é capaz de criar qualquer tipo de realidade. Nós estamos criando. Rafa, mas minha vida tá uma droga. É briga, é confusão, é dívidas, eu não saio disso. Você é um criador. Aceite e diga: opa, se eu tive a capacidade de criar esse caos que está na minha vida, eu tenho a capacidade de mudar. Gente, prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês. A mente. Eu vou até fazer um parênteses aqui. Eu tive um cliente recentemente que fez um processo de neuro comigo. E aí ele disse para mim assim: doutora, eu estou perdido. Eu não tenho mais salvação nessa. Eu estou aqui porque eu sinto uma esperança, mas a minha vida é muito difícil de sair de onde eu estou. E aí eu perguntei para ele: tá, mas qual é a dificuldade? Qual é a sua dor, né? O que você sente? Aí ele falou assim: eu estou com 3 milhões em dívida. Aí eu falei: uau! Uau! Falei: você criou 3 milhões de dívidas? Olha a tua capacidade. Quem que dá crédito para pessoa assim? Qual é a capacidade de movimentação de dinheiro que essa pessoa tem? 3 milhões em dívidas. É só você ajustar a frequência. Se você criou 3 milhões em dívidas, você tem a capacidade de criar isso em dividendos na sua conta bancária. Porque você manifestou, não importa. Você teve a capacidade vibracional e energética de movimentar essa quantidade de dinheiro. Entende? Gente, eu quero ouvir vocês. Vamos lá. O que vocês estão tomando de consciência?
Eu quero que você pare aí agora, respire um pouco dentro dessa informação e fale para você, decrete para você, de verdade. Escreve aí no chat. Estou aqui ao vivo com vocês. Como eu disse, né? Estou aqui, ó, na praia. Parei e falei, eu vou fazer isso. Esse é meu transbordo. Eu quero o transbordo de vocês agora. Escreva o que você vai mudar, o que você já está mudando e o que você está tomando de consciência, o que você quer manifestar, ou até a sua descrença. Eu quero ouvir vocês, para que eu possa aprofundar o conteúdo. E já vou voltar aqui para a mensagem do Paulo, tá? Vou voltar aqui para a mensagem do Paulo. Vai lá, quero ouvir vocês. Que dê um coração, que dê um foguinho, que dê qualquer coisa aí, né? Uma curtida, para eu ver que vocês estão aqui comigo, que vocês estão absorvendo esse conteúdo, que faz sentido eu estar aqui compartilhando todo o conhecimento que eu tenho, toda a mudança que a gente fez já em centenas de vidas, porque isso é o meu combustível verdadeiro, esse é o meu combustível de estar aqui com vocês, é o meu combustível. E quanto mais a gente transborda, e quanto mais a gente dá, mais o universo entrega isso pra gente. E de novo, eu vou convidar vocês, tá? Para se você não assistiu ainda a live da Mega Sena, vá assistir. Tá lá no canal, tá aqui no canal do YouTube, né? Para quem tá no YouTube já, @RafaelaConsani, porque ali tem um estudo científico. Para você que é mais racional, às vezes a gente é muito racional, muito intelectual, e eu desconfia muito da vida, tem muita descrença da vida. Então vá, comente, vai lá ver, né? Se dedique a esse método. E eu vou acabar de ler aqui a mensagem do Paulo. Lembra que o Paulo foi o nome que eu dei, porque ele me pediu confidencialidade e realmente ele mandou tudo confidencial aqui, gente. Vocês vão ver o print, vai estar no vídeo do YouTube, de novo. Porque aqui ninguém me ensinou a usar como que eu compartilho ao vivo uma live. Queria muito compartilhar o print com vocês aqui, mas não estou conseguindo, gente. Não sei como fazer isso. Não sei, realmente gostaria de fazer isso ao vivo, mas não sei. Vou ter que, depois, minha equipe vai ter que editar aqui e colocar o print. Se alguém souber me ensinar, depois manda para mim, que aí eu faço isso ao vivo para vocês. E aqui ele coloca de novo, né? Ele fala o seguinte: doutora, no começo, olha que interessante essa frase, presta atenção. No começo, lembra que não comecei agora. Ele ainda reforça isso, porque como ele fez processo de neuro, né? Depois ele fez o método DNA de luz, aí ele fala aqui, ó. Eu não comecei agora. Então, no começo, eu não entendia. Isso aqui é legal. Eu não entendia porque isso aqui ele mandou tudo no privado, que foi o que eu escrevi para anotar. Eu não entendia como que uma memória tão idiota pudesse travar a minha vida. Provavelmente foi no que ele desbloqueou, tá? Provavelmente foi o que ele desbloqueou na neuro. Então ele coloca, pudesse travar a minha vida. Só que depois disso, mesmo não entendendo, mesmo não entendendo, ele coloca. Então ele não compreendeu, mesmo ele passando pelo processo, ele não compreendeu, não trouxe racionalidade para isso. Ele falou, eu me senti leve, como se tivesse... eu até escrevi aqui, porque, de novo, né, eu tive que transcrever o áudio, como se tivesse tirado um peso de 10 quilos das minhas costas. Aí eu pude correr melhor. Correr eu acho que é uma analogia, né, gente? E é uma analogia. É como se a pessoa... E realmente é assim. Você libera uma memória, quando você atualiza uma memória, você faz atualização de memórias dentro da neuroreprogramação, você tira aquele bloqueio que estava ali enraizado, contendo aquele campo de informação, e aquilo libera espaço novo para que você realize novas coisas, traga novas oportunidades para a sua vida, certo? Então é sobre isso, é isso que a gente tem que entender. E aí ele começou a fazer. Então quando eu falei do protocolo, quando eu dou o protocolo para as pessoas que fazem a neuroreprogramação, aí eu dou às vezes o protocolo DNA de luz, ou eu falo, olha, você precisa já entrar para a academia, né? Na academia, ela é um processo de construção de riqueza. A gente sabe que a vida, ela precisa ter uma jornada. Então, ali a gente passa 385 dias, 362 dias, que é basicamente a quantidade, mais ou menos, de movimento que a gente faz,
neuroreprogramando e construindo esse processo de riqueza, de prosperidade, onde muda todas as áreas, né? Tenho alunas ali que nunca tinha tido prazer, por exemplo. Assim, entendeu o que eu estou falando? Não é só o dinheiro ele é uma consequência. A prosperidade, a abundância que flui na nossa vida, ela é uma consequência de um estado emocional interno que é alterado. Então, às vezes eu passo. E no caso dele, no caso do Paulo, eu passei o DNA de luz. E aí eu falei para ele, olha, você vai pular tudo, você vai lá pro módulo, fazer a meditação, walk meditation, você vai fazer lá 9 dias, que no caso dele acho que foi 9 dias ali que eu passei, que é o que ele fala aqui no relato, 9 dias. E aí eu falei, de noite você vai fazer essa. Ou seja, menos de 20 minutos por dia para ele alterar a realidade dele e manifestar esse prêmio. E o que existiu? O que eu quero trazer para vocês? Deixa eu só terminar de ler aqui, que aqui ele fala assim, em breve retorno, estou com medo, estou anestesiado, em breve retorno. Ele colocou 3 vezes, né? Em breve retorno. E aí ele colocou, vou te dar um presente. Enfim, gente, não estou esperando nada, né? Porque o maior presente é esse compartilhamento. É eu validar a entrega que eu tenho aqui. Isso é maravilhoso. Ele poderia ter sumido no mundo, não ter tido nem um pouco de gratidão. Mas ele fez a promessa, ele cumpriu e hoje eu estou podendo aqui contribuir com você. Com cada um de vocês que estão aqui, né? Com os meus alunos, com pessoas que estão chegando aqui novas, para dizer o seguinte: nós temos método, o método funciona, né? Tem estudo, tem base por trás, mas mais do que isso, a tua vida não é determinada pelo resultado que é agora. Você, cada um de vocês aqui precisa abrir. Rafa, poxa, mas estou fazendo um monte de coisa e não deu certo. Não acabou o jogo. A gente precisa compreender que cada pessoa tem um tempo. Algumas manifestam em dias, outras demoram meses. Mas a mudança, ela acontece. Seja no seu estado emocional, seja no ciclo de relacionamentos que você começa a atrair para a sua realidade, sejam em pequenos milagres, às vezes você não vai manifestar milhões como o Paulo manifestou num primeiro momento, mas você vai receber uma promoção, você vai começar a ter pessoas que te ajudam mais, você vai começar a atrair sincronicidades para a sua realidade. Agora, se você continuar, e eu vou trazer o outro seguidor, tá? Vou compartilhar com vocês aqui. Se você continuar no mesmo lugar, com o mesmo pensamento, com o mesmo inconsciente emanando esse campo eletromagnético que é vibracional, você vai se conectar com o campo eletromagnético vibracional de todo o planeta. E eu quero trazer uma coisa aqui muito importante, pessoal. Você que acredita em numerologia, que você não acredita em numerologia, que você acredita em astrologia ou você não acredita, primeiro, esse conhecimento ele está desde o início da humanidade. Não é uma questão de crença, é uma questão de matemática e uma ciência que está por trás. 2026 é o ano 1. É o ano de começo, é o ano de start. Tudo que você colocar foco, não vá levando como você levou no passado. Achando, sabe, assim, muda um pouquinho, é tudo a mesma coisa. Cuidado, porque o que você determinar esse ano, principalmente, e olha que armadilha, hein? E olha que armadilha que eu vou contar aqui para vocês. A energia, a reverberação dessa energia, ela tá nos 3 primeiros meses. Aí nós temos festas, férias, carnaval. Quando começar o mês, você já tá, desculpa a palavra aqui, ferrado. Posso nem falar essa palavra, mas já tá comprometido energeticamente. Porque se é os 3 primeiros meses, quando é que você deveria focar toda a sua energia, né? Começar realmente a se dedicar para você, em algo. Agora! E agora a gente está distraído com férias, daqui a pouco a gente está distraído com carnaval.
E assim o ano passa. E é por isso que a grande massa, a maior parte da humanidade, vive na limitação, na dificuldade, criando uma realidade que não escolheu. É uma questão de decisão, é uma questão de inteligência, é uma questão de compreensão. Será que eu compreendo o jogo da vida? Será que realmente eu alterei a minha realidade, eu mudei algo em mim para conseguir novos resultados? Será que eu entendi que eu preciso mudar, que eu preciso alterar? Pessoal do Resiliência, a live vai cair aqui, eu estou ao vivo, vou responder as perguntas no YouTube, tá? @Rafaela Consani. Então venham para cá porque vai cair o perfil aí, ok? Nós somos vítimas muitas vezes. Nós nos achamos incapaz. Nós somos descrentes. Afinal, como que meu pai e minha mãe viam o dinheiro? Qual foi a realidade que eu vivi? Talvez eu tenha hoje uma realidade diferente, talvez cada um de vocês tenha essa realidade diferente e já acha que tá ótimo. Por quê? Porque afinal, meu pai e minha mãe, nós viemos de extrema escassez. Só que será que você realmente está usando suas capacidades? Será que você aprendeu a jogar o jogo da vida? Será que você compreendeu que a vida ela é uma construção? Não importa o que está na tua realidade agora, não importa, foi construída com a mente do passado. Eu sempre reforço, nossos problemas não nos definem. Quando você entende verdadeiramente que seu problema não te define, aliás, escreve isso. Anota isso, gente, anota essa frase para você repetir, para sua mente dar esse comando para sua vida. Digita aí, anota aí, digita. Meus problemas não me definem. Meus problemas não me definem. Isso é um mantra. Porque quando você falar este mantra, eu vou te dar um outro agora positivo. Quando você trouxer este mantra, você vai trazer junto a base cognitiva para isso. Então, meus problemas não me definem, porque ele foi construído com a mente do passado. Raízes, padrões, crenças, paradigmas, mentalidade que estava o quê? Lá no passado. A partir de agora, meus problemas não me definem. Pá! Eu vou fazer algo diferente para minha vida. Vou me dedicar num método, vou mudar minha mente hoje, agora. Aí você vai colocar um mantra na sua vida. O impossível nunca existiu. Você acha que se eu falar esse mantra, se o Paulo estiver nos ouvindo aqui, o Paulo vai acreditar ou não que o impossível nunca existiu? Talvez ontem a conta do Paulo tivesse zerada. E hoje a conta do Paulo tem milhões. O impossível nunca existiu. O impossível é uma questão de mentalidade, de compreensão, de que eu sou um co-criador, uma co-criadora da minha própria realidade. E que o milagre, ele vem a partir da minha permissão. E qual que é a minha permissão? É quando eu ressignifico dores, traumas. É quando eu solto, é quando eu mudo a minha vibração. Prosperidade está em alta frequência, alta vibração. Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês, prestem atenção, que foi o que o Paulo fez na vida dele para faturar esses milhões. Para manifestar, né? Porque na verdade ele não faturou, ele manifestou, que delícia, melhor ainda, né? Que veio aqui com esse presente do universo, que não foi de graça, foi uma decisão, ele queria isso, ele tomou a decisão e ele fez o processo. Vou fazer uma analogia, vamos supor que você compreendeu que o dinheiro, a abundância, a plenitude, ela tem uma vibração. E aí, você vai... Isso eu vou traduzir em um prédio. Faz de conta que nós temos um prédio aqui. E esse prédio... Eu tô sem caneta aqui, gente. Queria uma caneta. Mas vamos lá. A gente vai fazer aqui, vai dar tudo certo. Esse prédio, cada andar do prédio tem uma frequência vibracional. Cada andar desse prédio tem uma frequência vibracional. E a frequência do dinheiro, a frequência da riqueza, da prosperidade, ela está lá na alegria, no andar da alegria.
Ah, eu quero dinheiro, eu quero milagres, eu quero coisa nova. Tá lá no andar da alegria. E é o último andar. Só que aí você chega no prédio, tem um porteiro. E esse porteiro, ele só deixa você subir no andar onde tem um scanner lá que você vai passar, eles vão escanear você. E nesse scanner você vai receber um cartão e você só pode subir para onde o scanner te deixar subir. Gente, presta atenção nisso, porque isso vai mudar o jogo de vocês, a vida de vocês, tá? Aí chega lá pro porteiro, se apresenta e fala assim: olha, eu gostaria de ir no andar da alegria. Porque eu tô buscando dinheiro, riqueza, prosperidade. Aí o porteiro fala: tá bom, pode subir aqui na máquina, vamos passar pelo scanner. E aqui, ali você é escaneado, e ali você recebe um cartão. Aí você passa na catraca o cartão e ele te leva no andar. De repente, você desce o quê? Lá no andar do medo, da preocupação. Aí você fala, mas não é aqui que eu queria estar. Eu quero estar lá no andar da prosperidade, da alegria. Aí você volta lá e tenta passar o cartão não passa. Porque ele escaneou você. Ele sabe onde você pode ir. Porque vamos supor que o porteiro deixasse você burlar o sistema e deixasse você subir. Aí você ia chegar lá no andar da alegria. Lá nesse andar, as pessoas já trabalharam a vibração, a frequência. Lá todo mundo é feliz, estão falando de negócios, de investimentos, as pessoas estão falando de coragem, de mudança de mentalidade, de quebra de crença. Você não ia se encaixar, porque tudo ali ia incomodar você. Então o universo é assim, ele é justo. Ele não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. E o que você é está aqui, ó, gente, em cada célula do nosso corpo. Em cada célula do nosso corpo. Entende? Vocês estão me perguntando sobre o método, né? Aqui, estão me mandando essas mensagens, estou vendo aqui. Aqui no Instagram, a gente vai continuar ao vivo no YouTube, mas no Instagram é só você digitar DNA. DNA. Se você quiser conhecer mais do método aí, que o Paulo fez para manifestar. Aqui no YouTube, para quem ainda não está, a gente vai deixar um link fixado. Então tem um link fixado. E é óbvio, a gente está com uma promoção, nós fizemos um preço especial, para que você faça parte desse movimento, depois venha contar aqui para mim, por favor, que aí tem que lembrar disso, gente. Tem que lembrar disso. Eu acho que é muito legal você transbordar. Eu sei que você vai ter medo, igual o Paulo teve, mas volte aqui, conte, que seja no privado, eu não vou revelar a tua identidade. Eu sempre que eu coloco depoimentos no canal, o que eu faço? Eu risco o nome e tudo mais. Então, e outra, eu quero mesmo que você tenha essa dificuldade, imagina? Manifestar milhões e ficar com medo de contar, que delícia. Deve ser uma delícia ter esse problema, né? Acho que todo mundo quer esse problema, não quer não? Vocês querem esse problema? Então, aqui no Instagram é só digitar DNA, vocês vão lá para a página do DNA e assistam, façam, apliquem, decidam. Gente, não dá para esperar o carnaval. Acredite no que eu estou falando, vocês vão estar num ciclo já energético que dificilmente consegue se sair. A gente fica esperando o amanhã é hoje. Lembra, meus problemas não me definem. Só que o meu problema não me define se eu entender que eu preciso hoje alterar minha realidade, porque eu começo a alterar hoje, eu vou ter uma mudança emocional, mas o resultado ele vem o quê? Amanhã. Ele vem no futuro, eu estou criando o meu futuro hoje. Vocês estão aqui comigo me ouvindo, por isso que eu falo, digita, entra na frequência, entra no campo da egrégora, porque vocês estão apoiados por essa energia que manifesta. Energia manifestadora. Se você fica só ouvindo, duvidando ali, sua mente vai travando. Antes de dar certo, vai dar errado. Gravem isso. Antes de dar certo, vai dar errado. A mente, ela pede confirmação o tempo todo. Por isso que você tem que estar numa egrégora que te apoia, que reforça para você seu ambiente. Reforça para você que é possível, que o impossível nunca existiu. Entende?
que o impossível nunca existiu. Mas é hoje, não é amanhã. Eu fico pensando, e tem mais, tá? Olha, tem mais. Eu vou contar, lembra que eu falei para vocês que eu vou falar aqui no Resiliência Live, vai cair, a gente está ao vivo no YouTube, de um seguidor, e esse seguidor, ele mandou uma mensagem, deixa eu ler aqui bonitinho para vocês que vocês possam entender. Isso aí é papo de coach, olha isso. Isso aí é papo de coach. Você só quer vender. Você não pensa em nada além da sua venda, porque Mega Sena, olha isso, gente, presta atenção na frase, não é sobre mim, porque isso não me machuca. Isso não me machuca, eu sei o que eu entrego aqui. São 22 anos de estudos. O que eu já investi em estudo e desenvolvimento e as vidas que eu já transformei, isso aqui não faz nem cócega para a minha pessoa. Porque os meus alunos que mudaram as vidas, que mudam as vidas, eles sabem do que eu entrego aqui. Então, para mim, isso não, mas é para ele. E é para cada um que pensa igual. Olha aqui. Mega Sena é falcatrua. O governo tem um esquema para colocar ganhadores. Olha isso. Para colocar ganhadores. Ele escreveu um texto, gente. Para colocar. Tem que rir, né? Para colocar ganhadores que são laranjas. Eu tive que pesquisar o que é esse termo, ganhadores que são laranjas. E aí ele colocou aqui, ganhadores que são laranjas. Aí ele falou, e você está contribuindo com a falcatrua. E eu fiquei refletindo sobre essa mensagem e falei, eu vou levar junto com a mensagem do Paulo, que ganhou na Mega Sena. Por que essa pessoa ela está errada? Gente, ela está só baseada na crença dela. Nós temos que ter compaixão dessa pessoa. Compaixão. Só que o meu ponto não é para ele que escreveu isso, porque ele não quer mudar. Ele está reforçando algo que ele acredita e aquilo vai ser a realidade dele. Quando você, e agora eu vou explicar cientificamente, quando você fala que é falcatrua, quando você fala que não dá certo, quando você fala que só rico ganha dinheiro, quando você fala que seu chefe é não sei o quê, que o seu trabalho é isso, que saco segunda-feira, que bom que chegou sexta-feira, tudo isso, o seu cérebro, ele cogniza, isso joga uma liberação. Presta atenção que isso aqui é uma chave de virar a vida. Para quem está na academia já ouviu isso, tá? Isso joga bioquímicas no nosso corpo. Essas bioquímicas, elas formam um padrão emocional. Então, todas as vezes, prestem atenção, todas as vezes que tiver a oportunidade de mudar a minha vida, de alterar a minha realidade, de ganhar um dinheiro fácil, de manifestar algo milagroso, o meu corpo não vai deixar. É corpo, gente, é biologia, é célula. Ele não deixa. Isso aqui é ciência, tá? O que eu tô falando para vocês. Não é crendice, filosofia vã, é ciência. Por que o meu corpo não deixa? Porque ele não sente segurança. Ele não sente que ele está seguro. Então, quando você recebe uma oportunidade, por exemplo, a visão de poder mudar a sua vida, entra no DNA que aqui, ó, o Paulo fez e manifestou. Se você olhar os depoimentos, centenas de pessoas fizeram e manifestaram. O que o seu corpo vai falar? Papo de coach, mentira, nananã, porque não é seguro. Não é seguro. Você vai dar um jeito de expulsar aquilo. E isso vale para tudo, para relacionamentos. Pessoas que tiveram muitos relacionamentos tóxicos, abusivos, quando elas encontram uma pessoa decente, elas dão um jeito de afastar aquilo delas. O corpo, ele não sente segurança, porque você reforçou tantas vezes que aquilo não era real, que aquilo não era possível, que aquilo era besteira, que aquilo não sei o que, que o seu corpo, para te defender, ele está te protegendo, o seu corpo. Olha que incrível. O corpo está protegendo a gente. Então, como uma forma de proteção, ele fala, eu não vou nem tentar. Porque inconscientemente tem aquela crença assim, se eu tentar e der errado, eu vou me decepcionar. E eu não quero me decepcionar. Então, o teu corpo te protege disso. O teu corpo te protege disso! Gente, responde a enquete aí pra gente. Responde a enquete, ó. Ó, meu time acabou de liberar a enquete aí, responde pra gente. Eu quero que vocês... Quem tá no Resiliência, se a live cair, a gente está ao vivo
Eu vou responder perguntas, tá? Vocês podem me fazer a pergunta que vocês quiserem aqui, gente. Vambora! Eu quero muitos de vocês dando depoimentos. Quero muito de vocês me dando depoimentos aqui. E meu trabalho ele é movido por isso. É isso que me motiva todos os dias a fazer o que eu faço. Quem é meu aluno já sabe. Eu não vivo só da internet, gente. Eu faço virada de chave em empresas, eu faço outros negócios. Mas isso aqui é a minha paixão, sabe por quê? Mudou a minha vida. Se você souber da minha história, você vai saber da raiz que eu vim. De onde eu vim, como era a minha infância. Quantas barreiras eu tive que romper. Eu ouvia da minha mãe assim, quando a gente era, porque ela queria me proteger, não porque ela não me amava. Mas a minha mãe falava assim, ó, faculdade não é pra gente. E depois foi ela que me incentivou. Faculdade não é pra gente como a gente. Porque ela dizia, eu trabalho desde os 11 anos. Eu tenho carteira assinada desde os 13 anos. Ela dizia isso porque ela falava, a gente tem que trabalhar. Como que a gente vai estudar? Não dá para estudar. E eu fiz 2 faculdades. Entende? 2. Primeiro eu me formei em RP, depois foi para psicologia, depois as graduações e tudo mais. Então, muita barreira eu rompi. E aí eu cheguei no topo. Em 2019, eu fui traída de todas as formas. Para você que não conhece, para você conhece, vai conhecer de novo a história. Eu perdi tudo. Tudo. Eu fiquei um filho pequeno para cuidar, sem nada, gente, nada. Eu precisei pedir dinheiro de agiota. Isso é uma realidade. Uma realidade. E aí eu olhei para a carinha do meu filho e falei, se eu fiz uma vez, eu faço de novo. Só que aí eu fui entendendo a mecânica da vida, o jogo da vida. O que que eu tinha feito mentalmente para chegar naquela raiz? Por que que eu atraí aquele tipo de personagem que me traiu de todas as formas? Por que que eu tive que manifestar isso na minha vida? Só que eu assumi as rédeas da minha vida, gente. E eu entendi que a mudança não era o outro. Porque se eu continuasse xingando o outro, me vitimizando, porque eu fiz isso, eu me senti uma vítima, afinal eu era uma pessoa honesta, eu era uma pessoa dedicada, eu me achava a mulher perfeita. E o outro me traiu de todas as formas? O que é isso? Destruiu o meu patrimônio? Só que eu tive que fazer uma mudança em mim. Tomar atitudes, afastar coisas, pessoas, mudar a minha mente, subir a minha vibração, limpar o lixo. Tinha lixo dentro de mim. Eu tinha raízes, todas as mulheres da minha família e homens também, eles foram traídos. Eu tinha que limpar essa raiz ancestral que fazia com que eu repetisse ciclos que não cabiam mais na minha vida. E aí vem, meus problemas não me definem. O que define o que eu vou fazer a partir de agora? A escolha que eu tenho na minha vida. E só existe uma escolha, o agora. É o agora. Você ouve cada hora um método, cada hora uma coisa, cada hora... Entende? Só que você não faz. Você fica culpando o outro, o universo, o governo, o mundo. A sua vida está em suas mãos. Ah, Rafa, mas e se eu vivo com um companheiro que é assim, que é assado? E se eu vivo com uma pessoa que é assim, é assada? Deixa eu dizer uma coisa. Muda, que tudo muda. Muda que o outro muda. Já vi isso centenas de vezes. É você, a mudança é sua. A mudança está em sua realidade, é você que tem que fazer. É você que tem que tomar a decisão, é você que tem que decidir. Aqui no Instagram vai cair, digita DNA se você quiser, depois migra para o YouTube, nós estamos aqui, a gente vai encerrar também. Muito obrigada, gente. Fiquei muito feliz. Então, eu só queria trazer essas duas, né? O Paulo, que manifestou esses milhões, que foi maravilhoso, que foi incrível. Foi a mudança dele, foi as rédeas que ele assumiu, e esse outro seguidor, que eu não vou relatar o nome, mas está aí no vídeo, vocês também podem ver o texto que ele escreveu, né? E a crença que ele tem, de que tudo é falcatrua, de que tudo não pode acontecer, e ele está certo. Tanto o Paulo, que acreditou, quanto outros estão certos, os dois estão certos. Não existe errado para o universo. Os dois estão certos. Entende? Agora, qual é a certeza que você quer na sua realidade?
É você que tem que decidir. A sua vida ela só pode ser alterada por você. A gente vai chegando agora no final dessa live. Aqui no Instagram vocês podem digitar DNA. Aqui no YouTube a gente vai deixar um link para vocês, tá? E depois também, pessoal, aproveitem, né? Aproveitem esse momento, tomem a decisão, façam a metodologia, porque a vida vai passando. E se você quer construir amanhã, você tem que fazer hoje, não tem como. É hoje, não existe amanhã. O amanhã ele é construído hoje. A gente vai se arrependendo, a gente vai vendo a vida passar, a gente vai vendo pessoas construindo, né, realizando sonhos, mas também a gente não toma uma decisão diferente. E a coisa só muda quando eu tomo uma decisão diferente. Qual é a decisão que eu vou tomar diferente na minha vida? Entende? Mas por que mudou aqui? Sei que mudou aqui. Qual é a decisão que eu vou tomar na minha realidade? Qual é a decisão que eu vou alterar na minha realidade? Eu tenho que tomar a decisão e fazer. Tomar a decisão e fazer. E não é fazer um dia e achar que tudo vai mudar. No caso do Paulo, foram 9 dias, mas ele já estava fazendo o processo. Eu estou aqui trazendo a verdade para vocês. Ele já tinha feito neuroreprogramação, ele acelerou o caminho dele. Tem pessoas que sim, manifestam em um dia. A gente tem relatos lá. Mas existe uma mudança de padrão, de frequência. Então faz os 9, faz bonitinho, não queira ganhar vantagem, não queira... O universo, ele registra todas as suas intenções. Tudo é intencional. E o universo registra isso. Muita luz para todos. Eu desejo que mais de vocês venham me contar, né, sobre as manifestações, sobre as mudanças de realidade que estão acontecendo aí. Nós teremos muito mais vídeos, né, trazendo depoimentos, mas vídeos também de consciência, aulas aqui de mudança de paradigma, de padrão, de frequência vibracional. Aqui no link tem o link do DNA. Se você quer marcar uma sessão, né, teve gente que perguntou aqui da neuroreprogramação, a gente tem um formulário, tem que preencher o formulário, eu sempre olho o formulário para ver quem a gente escolhe também, para ver se a pessoa está, vamos dizer assim, pronta para fazer a sessão. A minha agenda, eu só abro poucos horários, como eu disse para vocês, eu tenho outros negócios, então não consigo fazer muitos atendimentos, mas dá tudo certo, sempre dá, sempre dá. Eu desejo um excelente dia para vocês. Vocês estão votando? Vocês votaram na enquete? Aqui no YouTube é só digitar, no Instagram é só digitar DNA, que vocês vão receber o link, e no YouTube tem o link aqui também, tem o link do nosso canal, tem o link para marcar a sessão. Desejo muita luz. Agora, digita aí para mim, o que você vai alterar na sua realidade? Qual é a escolha que você fez a partir dessa aula que eu dei para vocês? Digita aí. Você vai ser como Paulo, que colocou toda a energia, toda a força dele e teve o resultado. Não só como Paulo, né? Olhem lá que depois vocês vão ver. Ou você vai ser como esse outro seguidor, desacreditando, deixando a vida passar e só jogando pensamento negativo nas coisas. Aqui a gente está sempre falando, né, sobre sucesso, sobre mentalidade, sobre prosperidade, sobre crescimento, sobre evolução. E essa é uma ambiência que vai fortalecendo os nossos conceitos. Enquanto muitas vezes as pessoas que a gente ama, os ambientes que a gente vive, tá sempre dizendo ao contrário. E você tem que entender que a tua vida ela é influenciada pelo ambiente e pelas pessoas. E é uma escolha. Ah, vou contar um segredo aqui rapidinho. Quem comprar o DNA, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Comprem e fique de boca fechada, não conte para ninguém o que você tá fazendo. Até manifestar. Isso tem uma base científica também. Aprendi com o Dr. Joe Dispenza. Ele fala que quem fazia os protocolos em silêncio, não contava principalmente para as pessoas que estão muito do lado. Para mim é até ruim, eu queria mais que vocês contassem para o mundo, que todo mundo viesse fazer. Mas eu estou falando da base científica, tá? Manifestava. Quem contava
não manifestava. Eles têm dados, tá? Dados científicos. Então, Rafa, vou entrar no DNA. Boca fechada. Você vai fazer 9 dias, no mínimo, em silêncio absoluto. Não pode contar nem para o seu parceiro, para sua parceira, para o cônjuge, para os filhos, para ninguém. Você tem que fazer o processo em silêncio, em introspecção, em mudança interna. É óbvio que as pessoas vão entender que você está mudando. Elas vão, né, compreender que existe uma mudança em você. Mas você, não, é porque eu estou meditando. Você conte outra coisa. Não conte o que você está fazendo. E tenha uma intenção clara. Lá dentro do DNA, vocês vão ver que tem a matriz de limpeza mental também, que lá você vai colocar a sua intenção clara. Mas faça o processo em absoluto silêncio. As pessoas, elas depositam as crenças delas em nós. E aí elas desencorajam a gente no processo. E isso faz o quê? Faz com que a gente pare o nosso fluxo de energia que a gente está criando. Muita luz para todos, eu desejo um excelente dia. Agora realmente eu tenho que ir para a praia. Minha família já chegou aqui, está me esperando. Aqui no Instagram vocês digitem DNA. No YouTube tem o link aí. Espero vocês na nossa comunidade. Tem muita coisa legal para acontecer nesse ano de 2026. E tem. Quero fazer um convite também, gente. Um convite. Digita IRD. IRD. Por que IRD? Nós vamos soltar uma websérie. A gente fez uma websérie sobre mentalidade. Esse ano não tem como você não mudar a sua mentalidade aqui dentro da nossa egrégora. Então, nós fizemos uma websérie que vai ser liberada uma por semana, só para quem está no grupo fechado. Então, tem que digitar IRD, tá? E essa websérie é conhecimento mesmo, é técnicas, é práticas, e a gente vai cobrar depois por isso, porque é uma websérie, teve uma produção, teve todo um investimento ali, mas para vocês, da comunidade, é gratuito. Só que quem está no grupo, quem está no grupo, IRD, gente, eu esqueci de chamar, minha equipe vai me matar, né? IRD, vocês digitem, e entra no grupo, ninguém vai ficar te mandando mensagem, só vai te mandar mensagem, o meu time, e quando a gente for liberar uma aula por vez, tá? Aqui no YouTube tem um link para você entrar no grupo, tá? Tem o link para você entrar no grupo. Então entra no grupo, vai ser liberado. Agora, gente, uma coisa não sobrepõe a outra. O método é hoje. Comece o DNA hoje, tá? Hoje, ó. Silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Rafa, quero ver a websérie também. Todo mundo, até o pessoal da academia, que já está na academia, que já está no meu grupo, todo mundo vai participar dessa websérie, porque é nova. Né? São conceitos novos, aulas novas, técnicas novas. Tá muito legal. Então, você digita IRD. Rafa, quero o protocolo, quero já começar já, quero mudar minha vida, quero já fazer os números da próxima mega, independente do valor. Aí você digita DNA, certo? Ou vai no link aqui, DNA. Comunidade IRD, entra no grupo, fica lá quietinho esperando a websérie ser liberada, que é gratuito para vocês, IRD. Certo? É isso, gente. Em silêncio absoluto. Desejo muita luz para todos. Olha, eu vou desligar agora, mas Rafa, eu não consegui digitar o IRD, eu não consegui digitar DNA. É só você digitar lá no direct que dá a mesma coisa. E aqui no YouTube tem os links. @RafaelaConsani. Tem os links aqui. Obrigada, gente. Muita luz, muita força, muito poder para todos vocês. Obrigada por estarem aqui nesse momento, nesse tempo. Vamos juntos, vamos crescer, vamos expandir, vamos transbordar. Cada um de vocês que prosperam, eu prospero também. E a vida é isso, né? Essa troca, a vida é esse compartilhar. E é isso que move a gente. A gente saber o que a gente entrega que tem propósito, que tem muita força, né? Dentro daquilo que a gente aplica verdadeiramente, é o que faz o nosso coração ficar vivo, que traz entusiasmo. Servir é um privilégio. Servir é um privilégio, acredite. Às vezes, quando a gente está no fundo do poço, a gente não entende que ajudar, que servir, que transbordar faz a diferença. Mas faz muita diferença. Então, eu desejo que todos vocês transbordem, que todos vocês
evoluam. O pessoal aqui do YouTube não precisa digitar IRD, tem que entrar no link. Entra no link, tem os links ali, olha, meu time já colocou, tem o link do DNA de luz, tem o link, o DNA de luz é o protocolo que o Paulo fez, é o protocolo que o Paulo manifestou, é o protocolo que fez com que ele manifestasse os milhões na Mega Sena, e ele conta aqui, está aí o print da conversa, mas nós temos o quê? Nós temos o IRD, que é a nossa websérie, que vai começar daqui algumas semanas, então você tem que estar no grupo para você ser avisado. E a gente vai liberar gratuitamente, gratuitamente. Aí é só você entrar no link e ir lá para o grupo ficar quietinho, que ninguém vai ficar te enchendo, certo? Muita luz, muita força, muito poder, um ótimo dia para todos vocês. E é isso, gente. Esperem até a próxima live, até a próxima aula. Muita luz.